Olá, estudantes do primeiro ano, como vocês estão? Aqui é a professora Jaqueline, docente da disciplina de Leitura e Produção Textual do primeiro ano do curso de Letras da Unespar, campus de Campo Mourão. Esta é a nossa aula 2 do quarto bimestre e tem como objetivo tratarmos do tema gêneros acadêmicos, na continuidade do que já estamos tratando, e hoje, mais especialmente, a respeito dos resumos. Antes de nós iniciarmos aqui, eu trouxe uma tirinha em que nós temos uma estudante, ela leva um papel até a mesa, aparentemente do professor, pelo cenário que nós temos, e aí ela responde a uma pergunta que provavelmente a professora fez, que foi: este é o seu resumo? E aí ela responde: sim, senhora, este é o meu resumo do livro. Vejam que a página que ela entrega é uma página em branco, não é? Ela entrega uma página do resumo do livro e essa página está em branco, não tem nada escrito. E aí ela se faz uma pergunta: quais as chances da senhora avaliar ele com carinho e compreensão? Essa tirinha está aqui apenas para ilustrar uma prática de escrita cotidiana que nós temos nas escolas, na universidade, que é a prática do resumo, não é? Provavelmente, se não com toda certeza, todos nós já tivemos que fazer um resumo de um livro para uma aula de literatura, ou já tivemos que fazer o resumo de um capítulo didático para uma aula de história ou de geografia. Então, a prática do resumo, a produção de resumos escolares, é uma prática muito recorrente, pela qual, se não todos, a grande maioria de nós já passamos. E é sobre essa prática, a prática do resumo, a escrita do resumo deste gênero textual que aparece na escola, que aparece na universidade, que nós trataremos hoje. Então, antes de nós falarmos do resumo escolar propriamente dito, que é o que nós trataremos hoje, eu vou mostrar para vocês algumas outras formas de aparecimento do que a gente chama de resumo, Porque isso é uma questão importante. Nós nomeamos os gêneros no mundo, os gêneros textuais. Então, quando nós nomeamos um determinado exemplar de resumo, nós estamos nos reportando ali a uma determinada intenção, a uma determinada estrutura composicional. Nós conseguimos nomear os gêneros, não é? Muitas vezes. E quando nós falamos em resumos, nós temos diversos tipos de resumos. E muitas vezes isso não é levado em consideração no momento em que nós solicitamos um resumo como professores ou no momento em que nós produzimos um resumo como estudantes. Este resumo que eu estou projetando aqui é um resumo de filme, não é? Então, o filme que está aqui é O Dilema das Redes, é um filme lançado recentemente na plataforma Netflix. E aí nós temos, com direção de Jeff Orlovsky, chega agora em setembro, a partir do dia 9, o filme O Dilema das Redes, estrelado pelos atores Skyler... Ai, gente, eu sou péssima para isso. Cara Kywart e Vincent Hartman. Trata-se de um documentário com 1h e 29 minutos que mostra os magos da tecnologia. Mostra que os magos da tecnologia, eu acho que eu não estou errada, não. Acho que é aqui que está faltando mesmo. Possuem o controle sobre a maneira em que pensamos, agimos e vivemos. Frequentadores do Vale do Silício revelam como as plataformas de mídias sociais estão programando ou reprogramando a sociedade e sua forma de enxergar a vida. Vejam, esse pequeno trechinho seria o trecho do resumo, Porque na sequência, o filme nos convida a pensar como a gente usa o celular. Isso já é uma avaliação. Então, apesar de lá no site nós termos como tema, ou como título, resumo do filme Dilema das Redes, na verdade nós não temos só o resumo, nós temos o resumo, que foi essa primeira parte, esse primeiro parágrafo, e na sequência nós temos uma avaliação. Portanto, este texto, este exemplar, apesar de estar nomeado como resumo, ele é, na verdade, uma resenha, Ou seja, ele traz aqui alguma coisa que não é própria do gênero, que é uma avaliação.
E esse tipo de avaliação é muito própria, né? Muito usada quando fazemos resenhas de filme, sinopses de filme, porque aí naquele momento a gente tem que avaliar o conteúdo daquele filme. E aí quando a gente faz uma avaliação, nós saímos do campo do resumo. Um outro exemplo é este que eu estou trazendo aqui para vocês, que é um resumo de um presente em um pôster, né? O pôster, que é esse que está aqui ao lado esquerdo da tela, é um gênero muito utilizado no meio ambiente, no nosso ambiente acadêmico. É um gênero usado em eventos, não é? Então, nós nos eventos científicos nós temos as comunicações orais, em que o apresentador fala do seu trabalho, mas nós também temos um pôster, que é um banner, né? Quando eu era estudante, nós fazíamos isso no formato de cartazes. Atualmente, são muito mais bonitos e coloridos e são feitos no formato de um banner. E esse banner ele é exposto e as pessoas, então, que participam do evento vão até os banners, leem, né, as informações e solicitam explicações aos expositores. Então, existe dentro do pôster, né? Vocês estão vendo ali, o título do pôster é o gênero resumo e suas implicações no desempenho dos candidatos nas redações do vestibular da UEPG. Este é o título da pesquisa. Depois nós temos quem fez, né, o pôster, ou quem são os responsáveis por essa pesquisa. Então, tanto o estudante, né, que é Paula, não estou conseguindo ler direito o sobrenome, que é a estudante, e a Pasqualina, que é a orientadora. E depois nós temos o resumo, a introdução, materiais e métodos, resultados e discussão, conclusões e agradecimentos e, por fim, as referências. Então, vejam, dentro do gênero pôster acadêmico, ou pôster, né, de evento científico, existe uma parte que é o resumo. Então, o resumo para um pôster ou o resumo que nós fazemos para um evento científico, ele é diferente do resumo escolar. Por quê? Porque o resumo da pesquisa, um resumo científico ou um resumo para pôster, como esse que está aqui, que é um gênero de divulgação científica, ele serve para falar da pesquisa. Então, vejam esse resumo. A prova de redação é uma ferramenta avaliativa comumente empregada em vestibulares e processos seletivos em geral, pois é uma maneira eficiente de avaliar o candidato quanto às suas habilidades de escrita e interpretação dos comandos. Levando-se isso em consideração, esta pesquisa se propõe a analisar as provas de redação do vestibular de inverno da UEPG para observar o desempenho dos candidatos e candidatas em relação ao gênero resumo, identificando as principais dificuldades encontradas nas provas de redação que obtiveram notas abaixo da média, na média e nota zero. Ao todo, foram selecionadas 40 redações que serão analisadas com o objetivo de identificar os requisitos exigidos pelo gênero que não foram considerados na prova. Além disso, este trabalho também procurou compreender de que maneira a proposta de redação e a escolha do texto a ser resumido estão entrelaçados nos percalços encontrados pelos candidatos na elaboração do resumo. Para isso, utilizará como base a concepção de gênero discursivo, de Bakhtin, e sobre redação de vestibular apresentada por Rocco, entre outros estudiosos. Então, vejam, neste resumo, nós temos um resumo de como a pesquisa será feita. É até interessante o uso dos verbos no futuro aqui pelos elaboradores, né? Porque a pesquisa já foi realizada. Então, na verdade, o ideal seria que tivesse colocado, por exemplo, quando ele coloca aqui, ó, ao todo foram selecionadas 40 redações que serão analisadas? Não, elas já foram analisadas, não é? Então, existe aqui um problema de tempo verbal, provavelmente, eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Este resumo foi tirado, né, foi copiado do projeto, porque no projeto, quando nós colocamos um resumo, a gente coloca ações no futuro, as ações ainda serão realizadas, mas aqui no caso elas já foram realizadas, né? Mas de todo modo o que nós temos aqui é o que vai ser feito, quantos textos vão ser analisados, de que modo eles vão ser analisados e assim por diante, tá? Então é um resumo,
mas é um resumo diferente do resumo escolar, em que nós temos um texto de base e fazemos o resumo deste texto de base, mas é um outro exemplo de resumo. Aqui estão dois exemplos de resumos escolares, né? Aqueles resumos que nós muitas vezes fizemos, né, na escola e continuamos fazendo na universidade. Então, aqui no lado esquerdo, um resumo sobre o arcadismo. Então, olha lá, o arcadismo é uma escola literária, também conhecida como neoclassicismo, ou seja, eu faço um resumo de um conteúdo. E do lado direito, prosa romântica no Brasil, também um resumo de um conteúdo. Esses conteúdos, muitas vezes, são aqueles resumos que nós procuramos para estudar, né? Então, pensando inclusive na intenção, para que nós escrevemos e para que nós lemos esses resumos? Esses dois aqui que estão na tela agora são resumos feitos para estudo. Eu posso ter, como estudante, lido um capítulo inteiro de um livro didático a respeito de arcadismo e de prosa romântica e feito esse resumo para que eu possa selecionar as informações essenciais, para que eu possa registrar e isso possa ser, na sequência, material de estudo, né? Então, se no resumo anterior, este aqui, nós temos uma apresentação da pesquisa, ou seja, a intenção aqui não é a de registrar conteúdos ou registrar informações para que elas possam depois para que essas informações sejam utilizadas para uma prova ou para um outro trabalho. A ideia aqui é apresentar a pesquisa que foi realizada. Aqui, apresentar o filme, né? Então, aqui sim, são as informações principais do filme, mas no sentido de convencer o outro ou não a assistir aquele determinado filme. Então, eu vou sumarizar, eu vou trazer as informações principais. No caso deste resumo, entre aspas, está sendo colocada a avaliação, que não seria necessário, não seria possível, né, no gênero resumo. Mas nós temos aqui uma intenção que é a de informar o outro sobre a possibilidade ou não de assistir a esse filme. Então, é uma intenção diferente. Eu não estou fazendo aqui um resumo para que eu possa estudar o filme depois, né? Aqui também, e aqui já é uma sumarização ou uma escrita de resumo com o objetivo de estudo posterior. E aqui também, né? Então, se aqui nós tínhamos um resumo de conteúdos, ou seja, o que é o arcadismo, e eu vou fazer o resumo, aqui nós temos um resumo, um tipo de resumo que é muito solicitado na universidade, que é o resumo de livros, que é o resumo de artigos, que é o resumo de capítulos de livros, não é? Então, na universidade, como gênero, né, o gênero resumo, muitas vezes ele é solicitado, o gênero resumo escolar, ou seja, aquele resumo que serve para retirar as informações principais de um texto, reescrever aquele texto, né? Eu não vou fazer tópicos, eu não vou fazer copia e cola, mas eu vou reescrever o texto, eu vou escrever com as minhas palavras, digamos assim, mas sempre a partir das ideias centrais de um livro, de um capítulo, de um artigo e assim por diante. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês que eu também peguei da internet. Eu não fui referenciando de onde eu fui retirando os exemplos, porque, enfim, aqui agora a intenção é de mostrar os exemplares, né? Mas tudo isso que está aqui foi retirado da internet e depois eu vou rever esse material aqui para disponibilizar para vocês e vou colocar os links de onde todos esses exemplares foram retirados. Então, começa assim, ó, resumo do livro Preconceito Linguístico, do Marcos Banho. No livro Preconceito Linguístico, o que é e como se faz, o autor, doutor em língua portuguesa, nos coloca diante de um preconceito da sociedade que diariamente passa despercebido, que é, como ele diz no título do livro, Preconceito Linguístico. Então, vejam, aqui o autor deste resumo apresenta o livro que será resumido, né? O ideal era que ele tivesse colocado o nome do autor, que é o Marcos Banho, enfim, mas ele faz uma apresentação. Vou fazer, né, o livro fala disso. Depois ele vai falar, o livro é composto por 4 capítulos, onde o autor começa citando preconceitos, que ele chama de mitos, e esses mesmos mitos que ele apresenta, ele rebate, carregado de base científica, argumentos e exemplos suficientemente embasados e fundamentados. Então,
Aqui ele começa a apresentar o conteúdo do livro a partir da sua composição. Na sequência, ele continua falando, né? O autor e pesquisador chega a desconstruir esses preconceitos com conceitos e teses, como ensinar o português. No decorrer do livro, o autor faz críticas, então ele vai apontando o que o autor faz, né? Nessa primeira parte. Ressalto que, este aqui também, né? Apesar de estar escrito resumo lá em cima, vejam que no último parágrafo, o autor deste texto faz uma avaliação. Então, ele diz assim, ó, Marcos Banho escreve de uma maneira que nos remete a refletir sobre questões da língua portuguesa. E muitas indicações de leitura sobre o tema, os argumentos e contra-argumentos usados e a forma acessível como o autor escreve, embala o leitor e nos coloca em uma posição de pensamento diferente diante do assunto falado. Vale a pena separar um tempo, ler o livro e principalmente pensar sobre as muitas questões colocadas pelo autor. Ou seja, o último parágrafo não é um parágrafo apropriado para o gênero resumo, uma vez que tem uma avaliação. Então, o produtor deste texto, né, apesar de ter, provavelmente ele foi solicitado a escrever um resumo, mas ao final do seu texto ele coloca uma avaliação e aí ele coloca um tópico, né, um ponto que não é um tópico esperado para o gênero resumo. Tá? Então, eu trouxe esse exemplar para que a gente tome cuidado também, porque muitas vezes nós somos solicitados a escrever um resumo e não ficamos atentos às características que o resumo pressupõe. Eu vou terminar este vídeo por aqui, né? Então, este vídeo será o primeiro vídeo deste conteúdo, que é o conteúdo do gênero acadêmico resumo. O nosso objetivo com este vídeo foi o de observarmos exemplares de textos que se propõem a trazer algum tipo de resumo, compreendendo que os resumos são diferentes a partir da sua intencionalidade. Então, nós temos um primeiro resumo lá, não é? Aqui, um resumo de filme, em que o objetivo ou a intenção é a de indicar ou não aos possíveis espectadores, né, assistir ou não ao filme, apesar de que assistir ou não seria já uma avaliação, mas o objetivo é esse. Aqui nós temos um resumo presente em um gênero científico, apresentando uma pesquisa. Então, aqui a intenção é a de fazer, né, a de dar informações a um leitor que poderia se interessar por essa pesquisa a partir do resumo. Então, eu vou ler o resumo e eu vou pensar, bom, isso me interessa ou não me interessa. Então, a intenção deste resumo é de dar informações a respeito da pesquisa. Já estes dois são exemplares de resumos que aí sim, de resumos escolares. Vejam, esses aqui são os resumos que nós geralmente fazíamos na escola e fazemos na universidade. Neste caso, não são resumos de livros ou de capítulos, né? Mas é um resumo de conteúdo, né? Tanto o conteúdo do arcadismo quanto da prosa romântica. E por fim, este, que aí sim é um gênero que realmente é muito executado na universidade, que é o resumo de um texto específico, né? De um livro, de um capítulo ou de um artigo. Lembrando que neste último aqui, como nós já conversamos, ele faz um resumo nos 4 primeiros parágrafos, mas o último parágrafo é um parágrafo avaliativo, o que não estaria de acordo com o gênero. Eu agradeço muito a observação, vou falar assim, já que nós não estamos fazendo a nossa aula síncrona neste vídeo, e vou fazer um vídeo na sequência, continuando este conteúdo. Um abraço e até daqui a pouco.